Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A geometria molecular e a polaridade das moléculas são conceitos importantes para predizer o tipo de força de interação entre elas. Dentre as substâncias moleculares, nitrogênio, ou seja, gás nitrogênio, tá? N2, dióxido de enxofre, amônia, sulfeto de hidrogênio e água. Aquelas que apresentam o menor e o maior ponto de ebulição são, respectivamente. Então, pessoal, nós temos que analisar substância por substância, tá legal? E nós vamos ter que fazer o que em relação a isso? Verificar a interação intermolecular, tá? Entre substâncias iguais, tá? A gente vai verificar exatamente isso e verificar qual que tem o maior e o menor ponto de ebulição. Então, vamos começar a análise em sequência aqui. Tá? A geometria também influencia nessa parte. Então, eu vou desenhar todas elas. Gás nitrogênio, que é o N2, tá bom, pessoal? Como que é aqui o N2? Eu tenho o nitrogênio, ele faz 3 ligações, que ele é pertencente do grupo 15 ou família 5A. E o N2 ele faz uma tripla ligação com outro nitrogênio. No entanto, que é o gás mais predominante na atmosfera. Então, pessoal, tá vendo que eu tenho uma substância diatômica, né, binária, ou seja, um átomo de nitrogênio e um átomo de hidrogênio é o mesmo elemento. E nós temos o que aqui, então, pessoal? Nós temos uma substância apolar. Ela é linear e apolar, tá certo, pessoal? Quando eu estou falando de uma interação intermolecular, ou seja, da mesma substância, significa o quê? Significa que são duas substâncias apolares, porém, elas se aproximando, uma induz a outra a ter o quê? Polo. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho positivo aqui e negativo aqui. Uma se aproximou à outra, certo? Uma se aproximando à outra. Eu tenho o que em relação a isso? Eu tenho uma indução de polaridade. Então, pessoal, esse tipo de ligação aqui a gente chama de dipolo induzido. Tá legal? Então, é uma interação extremamente fraca. Depois a gente vai fazer qual que é a maior e qual que é a menor. Vamos analisar as 5, né? Em relação. Mas é muito fraquinha. Por isso que nós temos o gás na temperatura no ambiente. Nós temos gás nitrogênio. Certo? Próxima substância. Vou até fazer de preto aqui, ó. A próxima é dióxido de enxofre, ou seja, SO2, dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, pessoal, ele vai ser exatamente assim, ó. Lembrando que vai ter pares de elétron aqui, tá? Então, vamos representar... Opa, aqui melhorou. Tá vendo, pessoal? No caso aqui, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo que o enxofre. Lembrando, o primeiro elemento mais eletronegativo é o flúor, o segundo o oxigênio. Aqui eu vou ter um polo negativo e outro polo negativo. Aqui, pessoal. Claro, o enxofre vai ficar como? Vai ficar... Não vamos dizer que ele vai ficar mais eletropositivo, mas ele tem uma menor tendência de atrair os elétrons do que o oxigênio, como ele já está ligando aqui no próprio oxigênio. Então vai ficar como aqui, pessoal? Tá vendo que ele tem um polo? Eu tenho um polo aqui, ó. E como que vai ser uma interação intermolecular aqui, ó, entre outro átomo de dióxido de enxofre? Vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Tá? Ele vai ter os mesmos polos aqui embaixo. Vamos... Opa, positivo não, desculpa. Vai ser negativo. E vamos supor que o enxofre aqui ele vai ficar um pouquinho
positivo, mas ele tem aqueles pares de elétrons ali que pode realizar ainda uma ligação dativa. Porém, quando tem uma aproximação, tá? Esses positivos é só para representar, tá? Que ele não está perdendo elétron, tá? Ele não está perdendo elétron. Significa que aqui vai ficar uma região mais positiva, porque o oxigênio está atraindo mais os elétrons, tá? Essa interação que eu tenho aqui, pessoal, entre uma molécula e outra, vou até fazer aqui, ó. Essa interação, vou até circular aqui e aqui. O que que acontece? Supondo que se eu tivesse um polo um pouco mais positivo, não é positivo, é que os elétrons estão sendo mais atraídos para o oxigênio, por isso que eu estou frisando bastante. Que tipo de interação é essa, pessoal? É de polo. Por que de polo e não de polo induzido? Por causa do seguinte, pessoal, já possui, ó, tá vendo que possui polos aqui no oxigênio? Então ele já possui um polo. Então ele se aproxima. Esse dipolo é uma interação intermolecular muito mais forte que o dipolo induzido, muito mais forte, tá? Então, o dióxido de enxofre teria um ponto de ebulição maior, porque é mais, por possuir polos positivo e negativo, pensa numa pilha, vai se atrair muito mais uma molécula e outra, tá? Então vamos aqui, vamos pensar. Então de polo, nós temos aqui. Vamos fazer o próximo. O próximo, pessoal, vou até fazer de verde aqui, ó. Vamos lá. Qual que é? Amônia. Amônia é NH3. Amônia, pessoal, eu vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar uma molécula aqui embaixo e uma molécula depois ali em cima. Estruturalmente, a amônia fica assim, ó. E ela tem pares de elétron aqui sobrando, tá? Nesse caso aqui, pessoal, uma molécula de amônia, ó, deixa eu até apagar aqui, que eu já vou escrever ali. Tá vendo? Eu vou ter esses polos que serão mais positivos perante ao hidrogênio e eu tenho um polo negativo aqui em cima do nitrogênio da amônia. Ou seja, já possuo polos. Só que se tem uma interação intermolecular entre uma molécula de amônia e outra molécula de amônia, vai ficar como essa estrutura aqui? Vai ficar exatamente assim, pessoal, ó. Só para a gente representar aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, tá vendo que eu tenho, ó, positivo aqui, aqui vai ficar negativo, positivo, positivo. Tá vendo que eu tenho essa interação entre hidrogênio e nitrogênio aqui, ó? Vou ter um polo. Tá vendo que eu fiz isso aqui tracejado? Isso, pessoal, realiza o quê? Ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio não, é mais comumente, como a gente fala, é ligação de hidrogênio. Por quê? Quais são os três elementos que realiza a ligação de hidrogênio? Vou até escrever aqui em cima, ó. Ligação de hidrogênio, os elementos que realizam, né, a ligação de hidrogênio são nitrogênio, oxigênio e flúor. Tá legal? Então, esses elementos só realizam ligação de hidrogênio se eles estiverem ligados a outro hidrogênio. Ou seja, esse nitrogênio só vai realizar uma ligação de hidrogênio com esse hidrogênio se esse hidrogênio estiver ligado com outros hidrogênios. Tá legal? Então tá. Então ele tem aqui essa ligação. Tá certo? Então, ó, essa daqui é uma ligação de hidrogênio. Então a gente pode considerar que é uma ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, pessoal, é muito mais forte que de polo e muito mais ainda que de polo induzido. Tá certo? Então, a temperatura de ebulição, no caso da amônia, dos três que a gente está analisando, já seria maior que os três. O menor, o gás nitrogênio. O maior, por enquanto, a amônia. Próximo, sulfeto de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio, pessoal, vou até pegar aqui, ó.
Vamos pegar o laranja. Sulfeto de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio, pessoal, ele terá a mesma estrutura, vou até desenhar aqui embaixo também, que a água. É a mesma geometria. Por quê? Porque o enxofre é da mesma família. Só que aqui, ó, nos hidrogênios eu vou ter meus polos positivos e aqui no enxofre eu vou ter o meu polo negativo. Então, como que vai ser a interação, né? Aqui, vamos desenhar outra aqui, ó. Aqui vai ser positivo, tá? Essa interação aqui, ó. Ah, aqui é uma interação de ligação de hidrogênio. Não, pessoal, enxofre não realiza ligação de hidrogênio. Apenas esses 3 elementos aqui que eu escrevi. Então, se ele não realiza ligação de hidrogênio, mas possui esses polos, como que vai ficar então? Vai ficar desse jeito, pessoal. Qual tipo de ligação é? Ou de interação? É de polo. Certo, pessoal? Então temos essa diferença. A ligação de hidrogênio é muito mais forte. No entanto, que o ponto de ebulição da amônia seria maior do que o ácido sulfídrico ou o sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio, ele tem esse nome quando está em forma de gás. Tá legal? E a última só pode ser a água. A água, pessoal, possui a mesma estrutura do que o sulfeto de hidrogênio. Mas vamos lá, ó. Então, nós temos exatamente isso daqui. Tem os pares de elétron, né? Vamos desenhar certinho aqui, né? Para a gente exemplificar. Eu coloquei só um par aqui no de enxofre. Deixa eu colocar os 2 pares. Tá legal? Mas, não se esquecendo que só vai realizar a ligação aqui, ó. Negativo, negativo, positivo, positivo. Certo? Aqui a gente poderia fazer várias outras em relação a isso, ó. A gente põe um oxigênio aqui. Desenhar ele um pouquinho para cá, vamos dizer assim, né, ó. Eu tenho uma molécula de água aqui, ó. Eu vou ter o polo positivo, positivo aqui, negativo aqui, negativo aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Vou colocar até tracejado. Tá vendo que eu coloquei esse tracejado aqui? Por que ele está fazendo esse tracejado? O oxigênio realiza ligação de hidrogênio. Por quê? Porque ele é um dos elementos que realiza. A força de atração é muito forte. Por mais que o enxofre esteja na mesma família, no mesmo grupo que o oxigênio, o que acontece? Ele vai ter essa atração intermolecular, essa força de interação entre elas. Tá bom? Então, a água realiza ligação de hidrogênio. Só que o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, ele vai ter uma atração muito maior em relação a quê? Em relação ao nitrogênio. E tendo essa atração aqui, ó, é só a gente pensar também. Vamos pela uma parte um pouco mais lógica, só para a gente tentar entender. Tá vendo que o nitrogênio está fazendo compartilhamento com 3 hidrogênios, então ele tem menos força. O oxigênio ele só está fazendo 2, então ele tem uma força a mais, vamos dizer assim, né? Então ele tem um poder de atração muito maior do que o do nitrogênio. Não é basicamente isso, mas é só para a gente ter uma noção. Tá certo, pessoal? Então, a ligação de hidrogênio da água ou com o oxigênio é muito mais forte do que o nitrogênio. Então, fica como em relação às forças? Sempre vai ser, ó, ligação de hidrogênio a mais forte. Ligação de hidrogênio é a mais forte. Depois vem dipolo-dipolo.
dentre essas que a gente está analisando, tá, pessoal? E de polo induzido. Tá vendo? Então, o que acontece? A água vai ter o maior e o menor gás nitrogênio. Por quê? Dipolo induzido é mais fraquinha, ligação de hidrogênio é mais forte. Tenho duas moléculas com ligação de hidrogênio, amônia e água. Mas a água tem uma atração de ligação de hidrogênio muito maior do que da amônia. Então, qual alternativa é a correta aqui? A alternativa correta nada mais é que a B. Porque eu tenho a temperatura de ebulição dele é a mais baixa e a temperatura de ebulição da água é a mais alta. Certo, pessoal? Outro exercício que ficou bem comprido aqui, mas nada que a gente não consiga realizar ou fazer aqui a análise. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!